E aí, meu nome é Alex Vieira e hoje eu vou dar 3 dicas importantíssimas e essenciais para você conseguir falar em público, para você conseguir dar uma palestra, para você conseguir apresentar seu TCC, para você conseguir falar com a galera. Bom, muitas pessoas têm dificuldade em fazer apresentações, né? Quando o professor fala, pessoal, vai ter um seminário e vocês vão ter que apresentar aqui na frente. A galera já começa a tremer, já tem aqueles que já começam a se esconder debaixo da cadeira, já tem aquele que fala, não, apresenta você, não, eu faço a parte escrita. Então é um temor que a sociedade inteira tem, não se sinta exclusivo se você tem esses medos, né? Medo de apresentação. Na faculdade a mesma coisa, tem muita gente que tem medo de apresentar. E no trabalho, a mesma coisa. Muitas pessoas começam a tremer antes de fazer uma reunião, sabe todo o conteúdo, mas na hora de falar fica com aquele nó na garganta, engasgado, e não consegue passar o conteúdo que ela se preparou ali, certo? E por isso eu vou dar 3 dicas importantíssimas a partir de agora. A primeira dica para você se dar bem quando você for falar em público, quando você for fazer uma apresentação, é você dominar o conteúdo, saber ponto a ponto do que você está falando. Parece meio óbvio, mas a maioria das pessoas não se preparam o suficiente quando vão fazer uma apresentação. Ela fica tão preocupada com a apresentação em si que acaba esquecendo do conteúdo. A gente tem que levar em conta que quando a gente vai fazer uma apresentação para um grupo, né? Estou apresentando ou na escola, faculdade, pós-graduação, trabalho, tem várias pessoas me assistindo, certo? Dentre aquelas pessoas, muitas delas já sabem mais ou menos o conteúdo que eu estou falando, ou até dominam até mais do que a pessoa que está apresentando. Acontece muito isso quando você vai dar uma aula, quando você vai dar uma palestra, que as pessoas que estão te assistindo vão lá para saber o algo a mais, ela não quer saber o óbvio. Então naquele momento você tem que ter certeza do que você está falando, né? E saber tirar qualquer eventual dúvida que alguém faça para você. Então saber o conteúdo é extremamente importante, certo? Primeira dica. Segunda dica, muito importante, é manter a calma. Aí você fala de novo pra mim, Alex, como que eu vou manter a calma se eu tô falando pra você que eu fico puta nervoso na hora de fazer uma apresentação? Tem um segredo pra te contar, que não adianta ficar nervoso. Mas eu sei que não adianta, então fica calmo, pô. Não adianta querer ficar nervoso, ficar estressado ali, ficar se martirizando antes da hora. Deixa acontecer. Na hora você vê ali, vai se controlando e mantenha a calma para poder conseguir fazer a melhor apresentação da sua vida. Sempre faça a melhor apresentação da sua vida. Então você tem que manter a calma. E uma dica que eu vou dar, que eu aprendi num curso para vocês, é uma dica de respiração. Quando a gente fica nervoso, a gente começa a acelerar o corpo inteiro, o batimento cardíaco começa a aumentar, você começa a ficar com o corpo mais quente, você começa a suar, aí você começa a ter calafrio, e você começa a descompensar o seu corpo inteiro, né? Porque você está nervoso. A técnica é, você vai fazer 10 respirações profundas e segurar a respiração durante 2 segundos. Antes de qualquer apresentação que você vai fazer, que você estiver se sentindo nervoso. Então você vai lá, ó. Puxa pelo nariz, segura 2 segundos, solta pela boca. Você vai fazer isso durante 10 vezes, tá? Com calma. Isso vai fazer com que você controle o seu corpo novamente, coloque ele novamente nos trilhos e consiga manter a calma. Você vai desacelerar o seu corpo. Então, a segunda dica é manter a calma. Terceira dica, e a mais importante na minha opinião, até mais do que manter a calma, tá? É criar um elo de ligação com as pessoas que você está apresentando. Criar empatia. Não sei se vocês já perceberam que os melhores professores que você já teve, os melhores palestrantes que você já assistiu, os melhores apresentadores de programa que você já viu, eles criam um elo de ligação com o público. Quando o professor muito bom vai fazer uma aula, ele fala dando exemplos entre os alunos. Ele fala conversando com os alunos. Os palestrantes sempre têm aquela técnica de fazer piadas com alguém que ele julga ali que vai aceitá-las, lógico,
dentro do público que ele tem. Quando você vai naqueles stand-up comedies, eles sempre colocam um jeito de criar também esse tipo de elo conversando com o público. Então, o mais importante não é você ficar conversando com a galera, né? Mas você colocar eles dentro da sua palestra. Fazer com que eles façam parte do que você está falando. Exemplificar utilizando coisas que aquele público conhece, né? Não adianta eu fazer uma palestra ou dar uma aula para um grupo que fala de medicina e começar a dar exemplo para ele de engenharia. Então ele não vai conseguir associar, ele não vai criar uma empatia com você. Se você começar a dar exemplos de medicina, ele já fala, porra, é mesmo, na minha vida acontece isso. Então ele vai criando um elo de comunicação, vai criando um elo, ele vai acreditando no que você está falando, né? Ele vai gostando de você. E isso começa a facilitar, porque quando o público está interagindo, você começa a criar também mais calma, você vai começar a ter mais calma porque você vai conversar com a galera, você vai sentir um pouco mais de proximidade de todo mundo, então você acaba conseguindo desenrolar, conseguindo desenvolver melhor os seus assuntos, certo? Então, essas são as 3 dicas mais importantes que você tem que levar para você quando for conversar com alguém, quando for fazer uma palestra, aula ou o que seja que envolva um tipo de apresentação. Primeiro, conhecimento do assunto. Segundo, manter a calma. E em terceiro, criar um elo de comunicação, certo? Perfeito? Todo mundo agora vai dar palestra, vai dar aula, vai apresentar trabalho melhor do que nunca? E é isso que eu espero de todos vocês. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas nossas dicas. Não deixe de se inscrever no nosso canal e segue o baile, moleque. E outra, até amanhã. Tchau, tchau.